Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira, a última segunda-feira do mês de março. Abril tá chegando, vem draft, vem muita coisa pela frente e a gente tem que comentar. No final de semana que passou, tivemos um encontro anual de times da NFL, né? Proprietários, treinadores, general managers falando, e a gente tá aqui para comentar o que eles falaram, trazer outras novidades também, mercado da bola, muita coisa rolando. Então já deixa aquela curtida, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Clica no sininho para ser notificado assim que sair o vídeo novo. E se puder colaborar um pouquinho mais, faça parte do clube de membros. É um pouquinho porque o valor não é caro. Você vai ver ali, ó, tem um botão aqui em cima, tem link aqui embaixo. Não é caro, mas ajuda demais aqui a gente manter o trabalho vivo no Toque Passa. Você colabora bastante e concorre a prêmios. Tem vantagem, tem grupo no Telegram e tem sorteio. Com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, mais uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros, tá? Garanto que vai ser bem legal. Também tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que se você não conhece a Fanatic ainda, aqui embaixo, parceira do canal, aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas. E também faço o convite, você que gosta de apostas, a conhecer a Bet Mais, parceira aqui do Toque Passa também, de confiança. Tem o link para você abrir a sua conta por meio do Toque Passa aqui embaixo. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais da Bet Mais também, tá? Então vamos nessa, vai? Roda a vinheta. Vou começar aqui falando um pouquinho do passado, né? Porque no sábado eu fiz um jogo da XFL, fiz a vitória do Seattle Sea Dragons, 26-19 sobre o Orlando Guardians, que não vence ninguém. Foi bem divertido, o segundo tempo foi muito bom, né? Quem acompanhou lá na ESPN2, no Star Plus também, foi bem legal. Hoje tem um bom jogo para quem gosta da XFL, a expectativa de um bom jogo entre o Houston e o DC Defenders, né? São os dois melhores times da temporada, se enfrentam nessa segunda-feira. Tá valendo a pena, tá dando para curtir aqui, aproveitar esse período sem futebol americano. Sem NFL, aliás, né? Futebol americano tem futebol americano no Brasil, no mundo inteiro, e a XFL tá aí também trazendo o jogo na televisão, colocando o jogo na sua tela. E também fazer falar aqui para vocês que eu vou fazer o primeiro mock draft aqui da temporada do Toque Passa, tá? Na quarta-feira. Todos os anos eu fazia só lá nas vésperas do draft, né? E fazia mais próximo, era um só, e depois eu fazia alguma correção ou outra. Agora eu vou fazer esse com quase um mês aí, mais de um mês de antecedência. Então, quarta-feira tem o primeiro mock. A dinâmica vai ser diferente, mais interativa aqui para a gente fechar, porque eu vou fazer de 1 a 31, né? Esse ano são 31 picks, já que os Dolphins perderam a sua pick de primeira rodada. Então eu vou fazer todos, vou colocar aqui embaixo, vai ter a linhazinha passando das todas as picks e vai ter na aba comunidade todas as 32 picks. Mas eu não vou comentar todas as 32, tá? Eu vou comentar as principais ali, as primeiras picks, né, para o vídeo não ficar muito longo também. Mas qual que é a dinâmica que eu quero propor para vocês? Vocês, torcedores, os times, têm uma sensação diferente. Às vezes a gente acha uma coisa, vocês acham outra coisa, e aí eu vou dar um tempinho aqui para vocês me convencerem que a pick do seu time não é aquela e tem que ser outra, e a gente tenta fazer uma versão 1.1. Por quê? Disse que ia trazer a BetMais. A BetMais tem um mercado de apostas de draft que está sensacional, então abra sua conta lá na BetMais. Tem lá qual vai ser a primeira pick, qual vai ser o primeiro cornerback, para onde vai estar o jogador. Então, é bem legal e a gente vai tentar fechar esse primeiro mock, já pensando nesse mercado futuro, mais próximo do draft. A gente revisita essa lista, fecha o número aqui, o mock oficial do Toque Passa. E aí sim eu vou explicando mais pique a pique, né? Agora aqui vai ser uma ideia mais geral e as primeiras piques, as mais importantes, assim, as 10 primeiras, quem sabe? Vamos ver como é que vai ficar a questão do vídeo, mas essa vai ser a dinâmica aqui do Toque Passa, tá? Então fechado? Quarta-feira a gente vem com o mock draft. Agora deixa eu aproveitar aqui para responder uma dúvida que chegou do Gabriel de Paula. Eu acho que é uma dúvida que bate na cabeça de muita gente aqui e valia muito a pena trazer em vídeo. Ele perguntou por que existe a data de 1º de junho na NFL. Não só na NFL, existe no mundo inteiro, mas não, 1º de junho na NFL é uma data importante, né? Ela falou, ele me parece mais atrapalhar do que ajudar o planejamento dos times e dos jogadores. Rodgers sendo trocado com designação pós 1º de junho para os Jets, só pode realizar alguma atividade após essa data? É bem legal a gente falar desse 1º de junho, que muda bastante em relação ao cap, né? É uma data importante para o cap. Mas para começar a gente tem que falar, não existe troca com designação de 1º de junho. Até fui pesquisar, tentar entender, porque alguns sites falam de troca com designação, não existe. Existe dispensa com designação, mas a troca não rola, tá? A troca, o artifício, ela só existe para você dispensar os jogadores e cada time pode fazer isso com 2 atletas na temporada.
O que dá para fazer na equipe dos Packers é trocá-lo após o 1º de junho, mas não tem como usar essa designação. E aí, nessa caso da troca, os Jets só vão ter o Aaron Rodgers a partir do dia 1º de junho. O 1º de junho foi inventado ali para ajudar os times, né? Mas ele tem ali os seus golpes. Antes os times não tinham essa opção. Se eles tinham que descartar algum atleta, o cara tem contrato, bom, toma a pancada no cap hit de uma vez e acabou, não tem o papo. A NFL criou essa oportunidade, né, de dividir um pouquinho o problema. Vamos explicar. Um jogador tem tem mais 3 anos de contrato. Cada ano com 8 milhões de cap hit, né, ali. Se ele dispensar de uma vez, antes do dia 1º de junho, ele vai ter um cap hit de 24 milhões. Todo o dinheiro restante que estava garantido no contrato. Se ele dispensar após o dia 1º de junho, ele vai pagar 8 milhões esse ano e deixa 16 para o ano que vem. Ele dá uma parcelada, ele joga um pouquinho mais para frente. Então, é interessante porque você não toma a pancada toda de uma vez. Isso também ajuda o quê? Você ter essa designação, ela inventou que você pode colocar a designação de corte de pós 1º de junho para 2 atletas. Porque segurar um jogador até dia 1º de junho para trocar, você não quer o cara, mas vai ter que segurar só para... Perdia tempo todo mundo, né? O jogador perdia o quente do mercado, da free agency, o time também ficava segurando um cara que não estava feliz. Além do que, tinha algumas questões de algumas cláusulas de contrato que previam bônus ativados nesse meio do caminho. Então você segurava o cara e no fim a conta ficava mais alta para dispensá-lo dia 1º de junho. Com essa possibilidade de colocar designação de pós 1º de junho em 2 atletas, o cara é dispensado, ele vai para o mercado, conversa com todo mundo, não recebe nenhum bônus que seria ativado nesse meio do caminho, o time consegue parcelar e todo mundo sai ganhando. Mais ou menos também, porque o cap hit, vamos lá, nesse caso que eu tinha colocado lá dos 3 anos de contrato, 8 milhões. Até dia 2 de junho, o time vai tomar esses 24 milhões de cap hit. Tá? Só a partir do dia 2 de junho em que ele abre esses 16 milhões que ele joga lá para frente e pode negociar. Ele abre esse espaço no cap dele. Então tem alguns casos que não vale a pena. O caso do Adam Thielen, por exemplo, nesse ano na equipe dos Vikings. Se eles fizessem a designação pós 1º de junho, eles abririam mais espaço de cap. Mas só lá no dia 2 de junho. E eles não queriam. Então eles dispensaram o cara, ficaram com 6 milhões só, tomaram a pancada de mais de 13 milhões nesse ano e, bom, segue a vida. Podia evitar, mas eu quero aproveitar o mercado agora. Ajuda no quê? Às vezes para acertar contrato de calouro, né? Você tem uma grana interessante agora, mas você quer garantir que você vai gastar tudo agora sem pensar no amanhã, e aí dia 2 de junho vai liberar essa grana a mais, e aí você assina com os calouros que você vai draftar, e aí não tem problema, então fica valendo. No caso do jogador que é dispensado com a designação, ele pode trabalhar normalmente com o time, né? Assina o contrato e já vai participando de todos os OTAs, todos os trabalhos com a outra equipe antes do dia 1º de junho, mas no caso da troca não existe, não tem como, né? Os Jets e os Packers não podem trabalhar com essa possibilidade porque não existe designação para troca pós 1º de junho. Por falar em data aqui, né, e como usar essas datas, a NFL divulgou as datas para os treinamentos, os trabalhos, né, os workouts nessa off-season, treinamentos voluntários, os minicamps obrigatórios, são 3 fases definidas lá pelo CBA, né, pelo acordo coletivo entre a NFLPA e a NFL. A primeira parte tem 2 semanas, e aí com encontros, condicionamento físico e trabalho de força apenas, academia e reuniões. Depois vem um período de 3 semanas, né, logo na sequência ali, em que é permitido ir para o campo, fazer alguns drills, mas sem contato nenhum. Se tiver alinhamento, né, de ataque e defesa, não pode ser um frente a frente, tem que ser um espacinho do lado, tem que ter um vãozinho entre eles para não ter contato nenhum. Tudo isso é filmado, a NFLPA faz investigação e, cara, rola multa e tudo mais. Teve time já multado por fazer contato nesse período dessa etapa do workout. E por fim, a terceira etapa, que pode acontecer nas 4 semanas seguidas ali, né? São até 10 dias de trabalho que os times podem usar, não precisa usar de uma vez, vai usar os 10 dias de uma vez, você coloca 3, depois você coloca 3. Geralmente vai ali entre maio até junho, até o finalzinho de junho, em que os caras estão liberados para
não tem contato permitido ainda, né? Não é contato permitido, mas já pode ter um joguinho de 7-7, um 9-9, um 11-11, mas sem pancada, né? Uma pegada meio de flag ali, nada de tackle. E aí essa é a última parte antes da gente entrar de fato ali nos training camps. Essa terceira parte são aqueles OTAs, né? Que são conhecidos ali, são treinamentos organizados ali pelos times, mas não pode ter contato ainda. Colts e Panthers são os primeiros times a abrirem seus programas de off-season. Primeiro dia do ano de treinamento, agora dia 10 de abril. Não é de treinamento, é o primeiro ano. Começou o programa de off-season dia 10 de abril. Os outros times vão ali para metade do mês de abril. E depois os OTAs começam em maio. Aí são 10 dias são espalhados, vão até junho. Em junho nós teremos os minicamps obrigatórios. Né? Essa terceira parte aqui também, os minicamps obrigatórios acontecem em junho. Os Eagles não vão fazer minicamp obrigatório, é tudo meio que liberado. E nesse meio do caminho também, aí tem programa de adaptação e acolhimento ali dos calouros que chegarem, né? Depois que os caras forem draftados no final de abril, em maio eles começam a fazer o trabalho dentro dos clubes para se adaptarem, para terem os calouros, desenvolvimento dos novatos da NFL. Falei em calouro, vou falar um cara que não é calouro há muito tempo, mas olha, tem muita lenha para queimar ainda e chegou na equipe do Seattle Seahawks, chegou de volta. O bom filho, a casa torna, Bob Wagner, volta para a equipe do Seattle Seahawks, um dos negócios dos últimos dias aí da Free Agents. Depois de um ano nos Rams, ele volta para onde foi feliz por 10 temporadas, sendo 8 anos consecutivos eleito para o Pro Bowl. O linebacker que talvez fosse o melhor linebacker no mercado, com certeza no momento ele era ainda. Volta a vestir o uniforme da equipe de Seattle, contratinho de 1 ano, 7 milhões de dólares. 32 anos, mas muita lenha para queimar. Jogou bem na equipe dos Rams ano passado, jogou todos os jogos. Tava no meu top 10 de free agents original lá atrás ainda, então ele foi até o número 1, depois que a galera assinou na minha segunda lista. Excelente contratação. Eu acho muito boa mesmo, ele vai ajudar bastante nesse jogo terrestre, né? A equipe do Seattle foi a terceira pior contra o jogo corrido na temporada passada, e ele tem tudo para ajudar muito, muito mesmo. Gostei dessa contratação e fico feliz, né? Rolou meio que uma rixazinha ali, um bad blood na temporada passada, quando ele foi enfrentar os Seahawks pela equipe dos Rams, mas agora, né, é bom, dá um tempinho aqui, sente saudade, o amor volta, e aí tá aí Bob Wagner de volta à equipe do Seattle Seahawks. Falei de coisa boa, vamos falar de outros dois negócios não tão bons assim, começando pelos 49ers, que fizeram uma troca com a equipe dos Panthers pelo kicker Zane Gonzalez, né, indicando ali que a era Rob Gold, e essa é a parte ruim, né, a era Rob Gold deve ter chegado ao fim lá no Levi Stadium. O preço foi uma troca condicional de pique de fim de draft em 2025, né? Nem em 2023, nem em 2024, em 2025. Então eu não vou nem lembrar o que aconteceu, não lembro o que aconteceu ontem, imagina em 2025 se eu vou lembrar que eu troquei por um kicker. Mas essa é a troca que foi feita. O Zane Gonzalez não jogou temporada passada com um problema na virilha, acabou ficando de fora, mas é um cara bom, um cara confiável. E o Robbie Gould, ele é free agent, mas ele não acertou com ninguém ainda. Só que é o que tudo indica, quando você faz essa troca, indica que o cara não vai voltar. E a parte ruim é essa, né? Porque o torcedor tinha um carinho por ele, era um cara automático, foram 21 chutes na pós-temporada, acertou todos ali. Cara automático na pós-temporada, muito bom kicker, mesmo um dos bons da liga, que agora não vai mais usar o Robbie Gould, não vai usar mais o Gold da equipe dos 49ers. Foi péssima essa aqui, mas vamos nessa, vamos passar para a próxima. Por falar em péssima, outra notícia falando aqui de Nelson Agholor, agora wide receiver da equipe do Baltimore Ravens. Os Ravens precisavam desesperadamente de recebedores, afinal, foi o pior grupo de recebedores da temporada passada, né? Horrível ali, o rendimento, né? A produtividade deles foi a pior da temporada passada, então eles tentaram focar nesse mercado. O mercado não é dos melhores e agora conseguiram acertar com o Nelson Agholor, ex-Patriots, ex-Raiders, ex-Eagles. Contrato de uma temporada, 3,25 milhões de dólares, pode ter mais 3 milhões em incentivos se ele conseguir, então seriam 6 milhões e 250 mil dólares. Assim, precisa, né? Precisa de um jogador, mas não é o Nelson Agholor que vai resolver o problema da equipe dos Ravens, ninguém aposta nisso, né? Não vai ser isso que vai fazer no Lamar. Não, deixa pra lá.
Tava pedindo essa grana, mas não precisa. Agora eu tenho um recebedor, agora eu vou ganhar tudo. Nelson Aguilar chegou, tô feliz. Vou deixar qualquer drama de lado e vou acertar com o time. Tinha que contratar, né? Mas eu não sei se o torcedor vai falar assim, vou comprar a camisa do Aguilar. Agora vamos passar para o que tivemos no final de semana, o encontro anual dos proprietários, dos times da NFL, né? Proprietários falando, discutindo regra. Aconteceu em Phoenix, aí discutiram regra, o que vai... A gente podia ter novidade ali sobre uma renovação do contrato do Roger Goodell como comissário, ele deve estender mais ainda. A última vez que ele fez o contrato, falou que era a última vez que ele ia estender. Agora tá gerando grana, a galera tá gostando, deve renovar e ser comissário por mais um tempo. Esperávamos também alguma novidade sobre a venda do Washington Commanders. Os caras estão limpando as coisas lá, estão atrasando bônus de contrato para jogar para a próxima gestão, tá esquentando o que vai ser vendido, mas não foi dessa vez que rolou ainda. E um dos tópicos que foi debatido, inclusive, foi a possibilidade de flexibilizar o calendário do Thursday Night Football para o final da temporada. Se tirar alguns jogos que são horríveis no final do ano, né? Porque aí acho que a Amazon queria muito isso. E também até evitar de prejudicar alguém, algum jogo que está influenciando o outro, briga por playoff, ali você dá uma mudada, coloca um jogo que seja interessante ali, mas não que prejudique algum time ou outro. Só que é pouco provável que role, cara. Muito pouco provável. Flexibilizar o calendário do Sunday Night já é complicado, porque existe logística, né? Você jogar de manhã, você jogar de noite, e não é só pro time, né? Porque, putz, imagina só, você mudar o jogo de quinta, de domingo para quinta. Ninguém gosta de jogar na quinta-feira. Você imagina de pegar de surpresa ainda. Ó, semana que vem vocês vão jogar domingo? Não, vocês vão jogar na quinta. E é horrível. 3 dias, muda a programação, muda tudo o preparo, e é uma questão de temporada. A temporada, olha ali, os times quando saem o calendário, eles vêm, vou jogar de quinta-feira aqui. Então a programação já é diferente para trabalhar, porque sabe que vai ter menos tempo de trabalhar jogadas, então tenta montar um plano de jogo que já treine numa semana, que já funcione um pouquinho mais para outra. Tem a questão de lesão. Mudar é ruim para time e é ruim para torcedor que compra ingresso. Pra gente tanto faz, né? Porque o jogo que tiver na quinta-feira à noite, a gente vai tentar ir assistir, né? Se o jogo é ruim, se o jogo é bom, a gente para e assiste do mesmo jeito. Agora, se você imagina, fez um plano, comprou ingresso para esse jogo, se você tem o pacote para temporada, ou então você está planejando, o cara tá no Brasil, falou assim, ó, tem um jogo dos Bills na quinta-feira à noite. Comprou a passagem, ou então no domingo, comprou a passagem, acertou o hotel, acertou tudo lá. 2 semanas antes, mudou para quinta, ou jogou para domingo. Pô, o que você faz? Né? Não tem como mudar. Você tem um prejuízo muito grande. Você acertou sua agenda, você acertou suas férias, você se programou. Então é um prejuízo muito grande. Acho que mudar 3 dias não vai rolar isso aqui, não, tá? Não acredito. Até falaram algumas coisas de regras também. A história de proibir aquele empurrão, né, do rugby lá que os Eagles faz também, acho que não vai rolar, não vão proibir não, porque seria prejudicar, os caras não fizeram nada contra as regras e seria prejudicar só porque os caras conseguiram fazer alguma coisa boa, né? Mas a gente teve algumas entrevistas também que valiam a pena a gente trazer os comentários aqui, acho que são pontos importantes. Para começar, o novo técnico, né, o head coach da equipe dos Cardinals, o Jonathan Gannon, que falou que está trabalhando com o DeAndre Hopkins como fazendo parte do elenco. Ele falou, estou esperando o cara nas reuniões, estou trabalhando como se ele fosse seguir no time, né? É um dos nomes mais badalados desse mercado aí, da possibilidade de troca, todo mundo sonhando com ele, torcedor dos Patriots sonhando com ele, dos Chiefs também, o Andy Reid falou que também pode fazer um esforcinho para ir atrás do Hopkins, os Bills sonhando bem, com a chance de ter mais um grande recebedor, muita gente, todo mundo ali tem uma ideia do que pode contar com o Hopkins, mas não quer dizer que ele não esteja no mercado, mas é que o preço eu acho que não chegou ainda ao que a equipe dos Cardinals imagina. E aí tá certo o Gannon, tem que trabalhar com um cara como se fosse ficar por lá. Eu duvido que ele fique, mas tá certo o Gannon trabalhar dessa forma. Quem tá fora do mercado, por outro lado, é a dupla, o Courtland Sutton e o Jerry Jeudy, da equipe do Denver Broncos. O Sean Payton descartou completamente, deu entrevista, novo técnico da equipe do Denver Broncos, chegou lá e falou assim, olha, eu fico acompanhando aqui e de repente eu vou lá e jogo uma fastball, né? Jogo uma bola arrebentando com tudo e falando que é mentira. Não tô guardando essa bola, mas tá aqui, ó. Tá? Não vai rolar, não tem troca. Ele falou assim, ó, cara, não vai. A gente tá querendo guardar esses dois jogadores, a gente tá adicionando talento. Todo o comentário é feito por conta da falta de picks, né, que tem, né, pela troca com o Russell Wilson, né, pouco capital de draft, mas ele falou, não vamos trocar.
Ele falou que o General Manager, né, o Jordan Patton, ele tem recebido ligações, sim, de times interessados, mas que não vai falar. Não vai trocar. Tinham falado preço, tinham colocado aí que os caras estão pedindo aí cerca de piques de não sei quantas piques de primeira rodada e pedindo mais não sei o que, pedindo. Falou, tudo balela. Segundo o Sean Payton, é tudo papinho, não vai rolar troca nenhuma. E para fechar, falar de Aaron Rodgers, nós temos que falar, não temos novidades em relação à troca nisso aqui, as negociações aparentemente seguem, mas eu gostei muito da entrevista que deu a NFL Network, o técnico Robert Saleh, né, falando aqui, destacando que os Jets evoluíram nesses 2 anos que ele está por lá, e faz sentido, né, a entrevista dele foi assim, ó, tem um cara do nível, né, do Aaron Rodgers querendo jogar pra gente, mostra o quão longe nós chegamos, né? Mas ainda temos um longo caminho, tem muito trabalho a ser feito, mas de fato, isso, cara, os Jets são um time piada há muito tempo. Eles não vão para a pós-temporada desde 2010, quando chegaram na final de conferência, mas eles são um time muito ruim há muito tempo. E muitos jogadores não querem jogar nos Jets. Esse era o papo, não queriam jogar nos Jets, né? A gente tem falado aqui, pô, é um bom trabalho que eles fizeram de draft, que tem duas formas de você tirar o seu time da parte patética, parte relevante e recolocar nos caminhos. Ou gastando muita grana, abrindo a carteira, seu time é ruim, mas você vai para free agency, tem espaço no cap, você convence o cara a jogar por você para ganhar muita grana, né? Porque se você tem um time melhor, você falou assim, olha, não vou te pagar tanto quanto tal time, mas você tem chance de pós-temporada, você tem chance de prêmio, você tem chance de ganhar um Super Bowl, de ter um anel, você convence o cara mais facilmente. Quando o time é ruim, você tem que pagar muita grana. Os Jets fizeram um caminho do draft. Fizeram um excelente draft no ano passado, no ano retrasado também. No ano passado, pô, o calor ofensivo e defensivo do ano são dos Jets. Sendo que o Garrett Wilson ganhou de calor ofensivo, mas seria o Breece Hall, não fosse a lesão, então eles tiveram o campeão, o honorário interino e o campeão de fato ali, o Breece Hall, para mim era o calouro do ano. E eles conseguiram se recuperar. Então é um time que hoje atrai muito mais atenção. Tem jogador que vai optar por jogar nos Jets, como é o caso do Aaron Rodgers. O time saiu. Eu acho bem interessante o trabalho e o Robert Saleh tem boa parcela de culpa nisso tudo aqui. Lógico, tem muito trabalho. A única coisa patética, os Jets não foram piadas no ano passado. Quem foi piada foi o Zach Wilson. A única coisa ridícula, digna de riso no ano passado, foi o Zach Wilson, mas os Jets estão se reconstruindo. Então é um trabalho muito legal. Só que eu quero trazer um destaquezinho final aqui, só porque na coluna do Peter King, nesta segunda-feira, lá na Pro Football Talk, né, ele está falando que quanto mais ele ouve sobre a troca, né, essa negociação do Aaron Rodgers, mais ele fica assustado. Ele falou que os Jets querem pelo menos um acordo verbal, pelo menos verbal, de que o Aaron Rodgers vai jogar em 2024. E isso aqui a gente tem batido bastante nessa tecla. Pode pesar bastante. Os Packers querem piques de primeira rodada? Cara, eu só vou abrir mão se ele garantir que ele vai jogar no que vem. Porque eu não posso ter o one and done. Eu não posso apostar no Aaron Rodgers só para esse ano. Aí o time não funciona por qualquer motivo que seja e ele simplesmente se aposenta. Né? Ou ele se machuca e ele decide não mais jogar. E aí você abriu mão de piques de primeira rodada, de coisas para o seu futuro, para um cara que acabou, né, te deixando na mão logo em seguida. O preço é completamente diferente, eu acho que esse pode ser o fator. Os Packers podem estar trocando o Aaron Rodgers como um jogador que tem contrato por mais aí 3 temporadas. E os Jets estão com essa questão. Esse preço é para um cara de 3 temporadas. 3 temporadas eu pago, mas se eu for ter uma só, ele não vale nem metade disso. Então, estão tentando convencer o Aaron Rodgers a dar pelo menos essa garantia de que vai jogar ano que vem. E aí, filho, pedir pro Aaron Rodgers decidir hoje, tem que se trancar numa caverna, tomar um chá. Não é assim que rola. Decisão não é assim que funciona, não, Jets. Então, a gente pode esperar mais capítulos dessa novela. Bom, pessoal, é isso aqui. Aguardo vocês na quarta-feira, então, com o nosso primeiro mock draft da temporada aqui no Toque Passa. Se inscreve, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa. E até quarta-feira. Aquele abraço.